Ok, vamos lá agora para o nosso segundo vídeo, não é isso, nono ano? Vamos lá. Página agora 28 e 29, beleza? Aí aqui tá abordando que conteúdo? Equação química, certo? Eu achei que o livro deixou muito a desejar com relação à parte introdutiva. Aí o que é que eu fiz? Mandei uma fichazinha lá no grupo, vocês vão abrir lá o arquivozinho, tá lá uma fichazinha, onde nessa ficha, tá aqui até no meu computador, tá aqui a equação, certo? Eu não estiver olhando para vocês porque eu tô olhando para a tela do computador, tá? E ainda botei aqui 3 exercíciozinhos relativo à equação química, mas também tem exercícios que eu mandei relativo ao assunto anterior, que é símbolos e fórmulas, beleza? Então, sobre a equação química, e na verdade eu não passei o conteúdo de vocês na terça-feira, que é o dia mesmo da nossa aula de envio de ciências, porque desde o início do ano letivo, em sala de aula, nas aulas presenciais, eu já avisei para vocês, nono ano, o quê? Que o livro de vocês não é um livro ruim. A questão é que, de acordo com a nova BNCC, os alunos têm que já ter conhecimento de química e física desde o 6º ano. Mas vocês, é nono ano, e os livros anteriores só abordavam 6º, 7º e 8º ano, as ciências puras. O que é que eu digo com ciências puras? Somente a parte de seres vivos e meio ambiente. Então, ele às vezes não, ele fala nesse livro, esse autor, como se vocês já tivessem visto desde o 6º ano a química e a física. Então, eu disse, não tem condições, eu tenho que refazer isso aqui para poder enviar esse conteúdo. Por isso que eu não mandei na terça-feira, e assim estou mandando hoje, porque eu precisei montar aquele esquemazinho ali, que eu mandei para vocês, lá no grupo, sobre a equação química, porque ele fala muito resumido aqui da equação química, certo? Então, vamos agora para a equação química. O que é a equação química? Peguem também, além do livro, na página 28 e 29, principalmente agora, peguem aquela apostilazinha se vocês imprimiram ou então se vocês copiaram no caderno essas anotações, certo? Aí diz aí, eu vou para lá, viu? Porque lá tá melhor que aqui no meu livro, nessa síntese que eu fiz. A equação química é a forma de se descrever uma reação química que envolve os reagentes e produtos. Ou seja, quando a gente fala de uma equação química, a gente está falando de uma reação química representada por fórmulas, por símbolos. Olha aí, ó, um assunto puxando o outro, tá vendo? Se vocês não conhecerem os elementos químicos, como eles são representados, os seus símbolos, vocês não vão entender uma equação química, porque a equação química é justamente uma representação de uma reação química utilizando o quê? As moléculas, as substâncias. E essas moléculas, essas substâncias são representadas por elementos químicos com os seus respectivos símbolos, ok? Aí diz, os símbolos que a gente viu anteriormente e números que vão estar na equação, portanto, na reação química, são utilizados para descrever os nomes e as proporções das diferentes substâncias, como eu falei agora há pouco, que entram nessas reações. Aí diz, eu botei até em negrito para chamar a atenção de vocês. Os reagentes, ou pode-se dizer, as substâncias consideradas reagentes, são mostradas do lado esquerdo da seta. Veja, toda equação de reação química, ela é composta por uma setinha que vai estar no meio da equação ou da reação. A mão pode estar confusa para vocês, porque eu estou no vídeo, né? Mas a esquerda de uma equação vai estar sempre os reagentes, ou seja, as substâncias, as moléculas que vão reagir. À direita, não olhem, não se confundam com minhas mãos não, façam vocês para saber aí, olhem no papel, porque sempre vai dar o inverso no meu manuseio aqui do vídeo, certo? Mas vocês têm que lembrar que as substâncias ou moléculas que estão antes, pronto, para não confundir, que estão antes da seta são chamadas de reagentes, ok? Então, recapitulando, numa equação de reação química, as substâncias que estão antes da seta, que sempre vai ter uma setazinha na reação química, são chamadas de reagentes. As substâncias que estão depois da seta, a gente chama de produtos, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido. Antes da seta, reagentes. Depois da seta, produtos. Aí diz,
Não é criada nem destruída matéria em uma reação química. Aquela frasezinha que tem de Lavoisier, que eu também falei no início das aulas de químicas, que na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. Então, numa reação química, diz aí, nem é destruída nenhuma matéria. Vou ler como está aí no texto. Não é criada nem destruída matéria em uma reação. Os átomos somente são reorganizados de forma diferente. Por isso, uma equação deve ser balanceada, ou seja, o número de átomos da esquerda, ou pode-se dizer antes da seta, precisa ser igual ao número de átomos dos elementos químicos que estão depois da seta. Então, a gente diz que uma equação de reação química, ela está balanceada, ou seja, equilibrada, quando o número de átomos que formam os elementos químicos que estão antes da seta é igual ao número de átomos de elementos químicos que estão depois da seta. Então, se eu tiver uma substância, água e carbono antes da seta, o número de átomos que tiver formando os elementos químicos da água e do carbono antes da seta vai ter que ser igual ao número de átomos que se formar depois da seta e, portanto, com o mesmo número dos átomos dos elementos químicos que estavam antes da seta. Aí a gente diz assim que essa equação está equilibrada, balanceada, ok? Aí eu dou o esquemazinho aí, ó. Reagentes, seta, produtos. Antes da seta, a gente diz que as substâncias ou moléculas são chamadas de reagentes. Depois da seta, elas são chamadas de produtos. Aí depois vem esse exercício de fixação. Então, isso aqui, vocês aprendendo para agora, essa situação aqui, essa introdução sobre equação química, vocês já não vão ter tanta dificuldade no primeiro ano de química, quando vocês começarem a ver a química, certo? Vocês precisam pelo menos conhecer o que é uma equação química, de que é formada uma equação química, que é de uma reação química, quais são os componentes que formam uma equação química, os reagentes antes da seta e os produtos depois da seta. Quando é que uma equação química está balanceada ou equilibrada, quando o número de átomos antes da seta, que formam os elementos químicos, portanto as substâncias, foi igual ao número de átomos que irá formar os elementos químicos, portanto as substâncias ou moléculas que serão formadas depois da seta, ok? Mais uma vez, digo a vocês, preste atenção direitinho a essa explicação que eu estou dando. Se ficou alguma dúvida, revê o vídeo, certo? Tanto esse como a questão de símbolos e fórmulas. E se ainda ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar lá no meu privado, tá certo? Respondam a essas questões, tanto com relação à equação química, como a anterior que eu mandei lá no grupo, nas páginas sobre elementos e fórmulas, certo? Porque na próxima aula, além de enviar conteúdo novo, ou eu vou logo só passando um vídeo de correção dessas questões, tá certo? Então, assistam aos 2 vídeos, prestem atenção, revejam se for necessário, daí vocês respondem as questões e antes de responder, se ficou alguma dúvida, eu estou disponível, ok? Então, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Cheiro no coração de cada um.